Eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês a respeito da frustração. Nesses dias que nós temos vivido tantas notícias, tantas coisas que a gente escuta, eu acredito que há muitas pessoas que se frustraram nesse tempo. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que você aí na sua casa, você que está aqui, fechasse os seus olhos por um instante e pedisse a Deus que fale com você. Porque eu não posso falar ao seu coração. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então eu quero clamar que o Espírito Santo fale com cada um de nós, a começar de mim. Em nome de Jesus. Pai de amor, eu peço que nesta noite o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Peço a Deus que o Teu Espírito, que é capaz de entrar nos corações, a Tua palavra, penetrar dentro de cada coração de forma personalizada, que cada um dos Teus filhos ouça a Tua voz nessa noite e que nenhum de nós, depois de ouvirmos essa palavra, saiamos os mesmos, mas que o Senhor venha transformar as nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Quero que você que pode, aí na sua casa, abra a sua Bíblia, em Atos, capítulo 7, a partir do versículo 23. Atos, capítulo 7, versículo 23. Se você não pode, acompanhe aí, na telinha do seu celular, vai estar tudo que nós estamos lendo. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-nos como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Pai, mais uma vez eu oro, que o Senhor me use com poder e glória, em nome de Jesus. Amém. Eu queria hoje falar um pouquinho a respeito da frustração. E eu tive que treinar muito para falar essa palavra, porque os irmãos sabem que eu tenho a língua presa. E falar frustração, eu tive que treinar. Mas a palavra frustração, ela significa, é um sentimento de impotência, quando algo que era esperado não acontece. Ela ocorre quando uma expectativa ou desejo não é satisfeito. Isso é a definição do dicionário para a palavra frustração. Em suma, frustração nada mais é do que uma expectativa não correspondida. E pensando sobre isso, nesses dias que nós temos vivido, eu acredito que muitas pessoas têm se sentido frustradas. Quando eu estava no seminário, há 10, 12, 15, sei lá eu quantos anos atrás, quase 20. Se denuncia idade, né? Pois é. Há muito tempo eu li um livro chamado Decepcionado com Deus. Coisa que a gente às vezes não tem coragem de dizer, né? Que nós estamos decepcionados com Deus.
que nós ficamos frustrados com Deus. Mas muitas vezes nós ficamos sim. Nós ficamos frustrados com Deus, nós ficamos frustrados com pessoas e nós ficamos frustrados conosco, com a gente mesmo. Quantos de nós ficamos frustrados conosco? Então, a história de Moisés, todo mundo conhece, mas eu só quero recapitular. O texto que nós lemos faz uma referência a Moisés, mas quem está falando é Estevão. Estevão, antes de ser apedrejado, ele dá um show de Bíblia. Ele fala lá de Gênesis até o final, de tudo que ele conhecia. Ele era apenas um diácono, se a gente pode chamar de apenas, dizer apenas. Ele era um diácono, mas era um homem cheio de Deus e cheio de Bíblia. Porque para ser cheio de Deus, você tem que ser cheio de Bíblia, viu? Aprenda uma coisa, que você nunca vai ser cheio de Deus se você não for cheio de Bíblia. E ele era um cara cheio de Bíblia. E ele começa a falar, e ele então cita a história de Moisés. Ele diz que um dia Moisés estava lá no palácio, e de repente ele sente um desejo de ver os irmãos dele, os hebreus. E quando ele chega lá, ele vê um egípcio maltratando esse hebreu. Então a Bíblia diz que ele, lá em Êxodo capítulo 2, diz que ele olha para um lado, ele olha para o outro, não vê ninguém, ele mata o cara, enterra o cara e vai embora. Interessante que ele olha para um lado, para o outro, mas não olha para cima, né? Alguém mais viu. No dia seguinte, então, ele volta, essa história que nós lemos, ele volta, e ele vê 2 hebreus brigando. Aí ele diz: poxa vida, vocês são irmãos, por que brigar vocês 2? Mas um deles se levanta e diz: o que é? Você vai matar a gente igual você matou o outro? E ele então percebeu que teve mais gente que viu, que ele não estava sozinho. E nesse momento ele teve medo. E quando ele teve medo, ele fugiu. Ele fugiu do lugar onde ele estava. Eu penso que Moisés, quando ele foi encontrado no Nilo pela filha do faraó, que ele volta para a casa dele, que Joquebede vai tratar esse menino, ele é filho dela, e ela vai cuidar dele. Ela conta para ele a história. Ela passa para ele tudo aquilo que era a história dos hebreus. A história diz que ele ficou pelo menos 5 anos com a mãe. Então ele ouviu toda a história. E muito provavelmente a mãe dele deve ter dito a ele: filho, um dia você vai libertar esse povo. Deus não te livrou. Eu tenho a impressão que Joquebede disse para Moisés o que Mordecai disse a Esther. Quem sabe não foi para isso que Deus te deixou, te levou para o palácio. E eu tenho a impressão que ela tenha dito isso para ele, porque ele cresce, embora ele vá embora para o palácio, mas ele ainda tem as suas raízes com o seu povo. E quando ele vê esse povo sendo injustiçado, ele tem o desejo de salvar esse povo. Moisés, então, vê aquela situação e ele vai lá e toma uma atitude bem de alguém que ele mata. Ele mata esse homem, esse egípcio. Ele sabia que ele tinha uma missão, que era de libertar o povo, mas não era daquela forma e nem daquele jeito. É interessante que quando você lê a história lá em Êxodo, você lê dizendo, ele vai lá visitar, mas Estevão, ele faz questão de dizer que foi uma vontade dele de ir para lá, de estar ali com aquele povo. Não era o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E eu quero dizer para você nessa noite, que a partir desse momento, Moisés tornou-se um homem frustrado.
Ele tinha na mente dele que ele ia libertar o povo, que o povo ia entender o que ele fez, que o povo ia exaltá-lo talvez como libertador, mas o povo não compreendeu. O povo dele, eu não estou falando dos egípcios, eu estou falando dos hebreus. Os hebreus não conseguiram compreender o que estava acontecendo. E ele se tornou, a partir de então, um fugitivo frustrado. Alguém que tinha na sua mente, na sua cabeça, o desejo, o sonho de libertar aquele povo. Mas agora não, agora ele vai embora. E toda pessoa que se frustra, ela se torna também alguém isolado. A Bíblia diz que ele foi para o deserto. Ele tinha 40 anos quando isso aconteceu. E ele passou mais 40 anos no deserto sozinho. Ele se isolou. E toda pessoa frustrada se isola. Ela vai para longe, ela não quer ficar perto, ela não quer dar relatório do que aconteceu. Ela não quer contar para as pessoas o que está acontecendo. Ela se isola. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem um tempo para todas as coisas na nossa vida. Também, Deus tem propósito, Deus tem planos, mas nós muitas vezes estragamos os planos de Deus com a nossa pressa. Nós queremos ajeitar as coisas. Sara fez isso. Sara, não, Deus vai me dar um filho, não, mas não deu, demorou muito, quer saber, vou arrumar eu mesmo. E muitos de nós fazemos as mesmas coisas. Moisés fez isso. Ele sabia, provavelmente a mãe dele deve ter dito para ele a vida inteira: você será o libertador desse povo. E ele achou que aquele era o momento e fez a coisa da forma que ele quis. E quando você faz as coisas do jeito que você quer, você se frustra. Porque há um jeito, há um meio, há uma forma que Deus quer que nós façamos as coisas. Não é que Deus não tenha propósito, Ele tem, mas tem o tempo certo. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, agora ele é um homem fugitivo, ele é um homem frustrado, ele é um homem sozinho. E quando nós nos frustramos, nós ficamos isolados e sozinhos. E esse homem passou lá 40 anos. Sabe qual que era a companhia dele? As ovelhas. A única companhia que ele tinha. E quem estudou um pouquinho da vida de Moisés sabe que esse cara era o cara. Estudou, se preparou, falava línguas, ele foi treinado para o mundo. E agora está lá, sozinho. Por quê? Porque antecipou aquilo que Deus queria fazer na vida dele. E toda pessoa que antecipa a bênção do Senhor se frustra, se torna em alguém frustrado. Capítulo 3 de Êxodo, o versículo 2, diz que quando ele estava lá, no deserto, sozinho, ele já tinha desistido do projeto dele. A Bíblia diz que o anjo, toda vez que você lê na Bíblia, o anjo, não um anjo pode ser um anjo qualquer, mas quando diz o anjo, a Bíblia está se referindo a uma teofania, a aparição de Deus. O próprio Jesus provavelmente é que esteve lá com ele. E a Bíblia diz que ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. E aí, nesse momento, Deus vem para ele e lhe entrega uma missão. Aquela missão que ele queria antecipar e que ele protelou por 40 anos. 40 anos. Aquilo que Deus queria ter feito no momento certo, ele protelou por 40 anos. Frustrado,
num deserto, acompanhado das ovelhas e nada mais. Sem nenhum glamour. Um homem que veio lá do palácio, vivendo sem nenhum glamour, todo frustrado. E aí, uma voz começa a falar com ele. O próprio Deus começa a falar com ele. E aí, no versículo, Deus dá a ele a missão de libertar o povo agora de fato. Agora chegou a sua hora, você vai fazer. Aí, esse frustrado, porque todo frustrado arruma uma desculpa. É assim. Quantas pessoas você conhece que fez alguma coisa? Eu orei. Deus não fez, não oro mais. Quantas você já ouviu isso? Quantas pessoas você fala, eu evangelizei. Já evangelizei, não ganhei ninguém para Jesus. Desiste de evangelizar. Eu queria ser alguém dentro da igreja, fazer a obra de Deus, mas não deu. Desiste até de ser crente. Frustrado. Então quando Deus chega para Moisés e diz, olha Moisés, agora vai. 3:11, põe para mim. Agora, é isso, né? Tá, obrigada. Ele diz, agora chegou a sua vez, você vai lá, você vai fazer, você vai chegar para Faraó, vai dizer, primeiro você vai para a congregação, reúne o povo vai te receber. Ele diz, porém Moisés respondeu, Deus, quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Não é Deus que está te mandando, não é o Senhor que está falando, não é Deus que está te mandando. Mas ele diz, quem sou eu? Aí Deus insiste, olha, eu vou com você pode ficar tranquilo, estamos juntos. Deus disse para ele, estamos juntos, nós vamos juntos. Aí ele diz, mas eu vou falar o que para o povo? Versículo 13. Mas quando eu chegar diante dos israelitas, o que é que eu vou dizer? O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, quem é o Deus? Que Deus é esse? Qual é o nome dele? Aí ele diz, você vai falar para esse povo, o eu sou te enviou. Aí ele diz, meu Deus, eu não quero, eu não vou. Por quê? Porque eu estou frustrado. Eu tentei e não deu certo. Queridos, quantos de nós pensamos dessa mesma forma? Eu tentei, não deu certo. Eu fui, mas não funcionou. Eu queria, mas não deu certo. Não deu. Aí, quando Deus fala com ele, não esquenta, fala que eu sou te enviou. Aí ele diz, mas o povo não vai me ouvir. O povo não vai me ouvir. Capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, bem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não apareceu para você? Meu Deus, eu acho que Deus é longânimo. Deus falando, eu vou estar com você, eu vou com você. Ele arrumou todo tipo de desculpa. E aí Deus começa a mostrar para ele os milagres e as maravilhas que vai fazer através da vida dele. Aí no capítulo 4, no versículo 10, depois de tudo, ele viu o milagre, tudo acontecer, ele diz assim, perdão Senhor, mas eu não sei falar. Manda outra no meu lugar. Todo frustrado, se sente incapaz de fazer qualquer coisa. Aí ele diz, eu fiz o mudo, foi eu quem fiz. Eu sei dar jeito para isso. Eu sei resolver esse problema. Mas eu vou fazer com você o que você quer. Vai para Arão, vai junto com Arão. Eu fico pensando, fala lá para ele. Fala aqui que fala lá. As pessoas gostam de dificultar, né? Moisés também era assim, igual eu e você. E a palavra de Deus diz então que Deus fala com Arão
enquanto está falando com Moisés, ele está falando com Arão. E Arão vem ao encontro de Moisés. Então os dois conversam e aí começa todo o processo da libertação do povo. E eu quero dizer para você que na hora certa, a bênção é bênção. Na hora errada, a bênção é maldição. Então não tente apressar o processo. Nunca queira apressar o processo. Se Deus disse que vai fazer, aguarde. Enquanto aguarda, ora. Enquanto aguarda, espera. Enquanto aguarda, obedece. Enquanto aguarda, fica na presença. Porque na hora certa, Deus vai fazer. Moisés precisava ter matado aquele homem? Não. Mas porque ele quis apressar o processo. E é outro conselho que eu quero dar para você. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, não fique arranjando desculpas. Não arranje desculpas. Vá, obedeça e faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Porque quando nós ficamos arranjando desculpas, nós vamos permanecer frustrados. Irmãos, não são poucas as pessoas frustradas que nós temos dentro da igreja. Quantas pessoas se casam? Mas eu entendi que era vontade de Deus, meu casamento, mas casou antes do tempo. E está frustrado. Ou casou achando que o casamento ia fazer feliz e ninguém faz outro feliz. Se não te contaram isso, fique sabendo. Ninguém tem a capacidade de fazer o outro feliz. Eu costumo dizer que se você não for um bom ímpar, você jamais será um bom par. Se você não for um bom ímpar, se você não for bom com você, se você não for suficiente para você, não espere do outro. Você não será para o outro um bom par. Então, as expectativas que nós criamos diante de algumas situações, elas nos frustram. Eu me lembro que quando nós viemos para São Paulo, nós tínhamos grandes expectativas quando nós voltamos do seminário para São Paulo. E todas as nossas expectativas foram frustradas. E por muito tempo nós ficamos isolados e por muito tempo nós ficamos naquela, acho que não vai, não vai dar certo. Aliás, eu ouvi de pessoas, não vai dar. Eu ouvi isso de pessoas. E nessa noite então, bem rapidamente eu queria contar para você que dá para deixar de ser um frustrado. E para você deixar de ser frustrado com Deus, com outras pessoas e até mesmo com você. Porque pior que tudo é quando você mesmo se frustra com você. Que você não tem mais expectativa de que você é capaz de qualquer coisa. Esse ainda é o pior. Porque o outro você vence. Agora, quando você não acredita mais em você, e que você se torna alguém que desacredita da sua capacidade, aí fica ruim. Eu quero dizer para você, se você quer deixar de ser um frustrado, acredite que Deus ainda acredita em você. Quando Moisés estava lá no deserto, sozinho, só ele e as cabrinhas dele, só ele e as ovelhinhas dele. Quem chegou diante dele não foi uma pessoa qualquer, foi o próprio Deus dizendo: Moisés, eu ainda acredito em você. O meu plano continua vigente. Eu ainda posso fazer na sua vida coisas grandes. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado e para você que está aqui hoje, Deus ainda acredita em você. Por mais que os teus planos tenham frustrado, talvez você tenha metido os pés pelas mãos, feito a coisa errada como fez Moisés, mas Deus não desistiu de Moisés, e Deus não desistiu de você, e Deus não desistiu de mim, e não desistiu de você que está aí do outro lado. Deus não desistiu de nenhum de nós. O caso de Moisés, estava lá no deserto, para ele tudo já tinha acabado, e talvez para você tenha feito coisas erradas, você tenha se frustrado com você mesmo, no teu caminho você errou, você se perdeu na caminhada. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, creia que Deus ainda acredita em você.
Ele ainda tem propósitos para a sua vida. Oh, Deus não desiste de nós, aleluia por isso. Deus ainda está te chamando, porque Ele tem coisas maravilhosas e gloriosas e grandiosas para fazer em você e através de você. A palavra de Deus diz que quando Moisés foi para matar esse rapaz, ele olhou para um lado e ele olhou para o outro. Ele esqueceu que ele deveria olhar para cima. E eu quero que você que está me ouvindo agora, pare de olhar para um lado e para o outro. De repente as pessoas que estão ao seu redor não acreditam mais que você pode, não acreditam mais que você é capaz. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos em perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhe para um lado nem para outro, não olhe para o que as pessoas estão pensando, não olhe para a situação, para a circunstância, para aquilo que você está ouvindo no jornal. Olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele que tem poder de nos tirar de toda frustração. Eu tenho certeza que você já viveu frustrações na vida. É impossível alguém não ter vivido. Mas no meio das nossas frustrações, Deus não desistiu de nós. Ele não desacreditou de nós. Ele nos olhou e disse: eu sou capaz de fazer através de você. Talvez você olhe para você e não veja nada. Você não seja capaz. E hoje, enquanto preparava essa mensagem, eu disse: Senhor, como é bom saber que o Senhor escolhe os improváveis, os mais improváveis. E quando eu olho para a minha vida, para a minha história, que já deveria ter terminado há tanto tempo, eu olho e vejo como o Senhor foi bom e generoso comigo. Foi Ele que me trouxe até aqui, e eu era a pessoa mais improvável para Ele escolher, mas foi Ele, a mim, que Ele escolheu, porque Ele acredita em você, Ele acredita em mim, Ele acredita em nós. Para deixar de ser um frustrado, lembre-se que o Senhor é bom e que Ele nos olha. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 16, versículo 3: confie ou consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não precisa ficar frustrado, consagra a Ele, diz para Ele: Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei nem como é que ir, nem dar o primeiro passo, mas me pega pela mão, guia-me pelo caminho do Senhor, me leva ao teu propósito, e eu tenho certeza que Ele vai fazer isso. É Deus que nos leva até o propósito dEle. Salmo 25, versículo 3 diz que nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Aqueles que esperam no Senhor jamais ficarão frustrados. Ele diz: decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Então, eu termino dizendo para você que você não precisa ser um frustrado na vida. Lembre-se, Deus ainda tem planos para você. E o plano dele, Isaías 55, o plano dele é melhor. O plano de Deus é melhor para você. Ele diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu
e não voltam para eles, sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Existem palavras da boca de Deus sobre a sua vida. Existem palavras da boca de Deus para a sua vida. Receba as palavras do céu para a sua vida. Talvez você esteja decepcionado, talvez você esteja frustrado, assim como Moisés, que se escondeu no deserto. Você pode estar escondido agora, mas eu quero dizer para você que Deus acredita em você. Deus está esperando que você diga para Ele: vem, Senhor, eu vou ouvir a tua voz, eu vou ouvir a tua palavra, eu vou andar na tua vontade. Os teus pensamentos são melhores que os meus. Eu abro mão dos meus pensamentos para viver os teus pensamentos. Diga isso para o Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai te levantar, que os teus planos serão bem sucedidos, porque é o Senhor quem vai te guiar, assim como Ele fez na vida de Moisés. Nós não precisamos viver uma vida frustrada, ao contrário, nós queremos viver o novo plano de Deus para nós. E eu quero que, ainda que você tenha pensado: eu estraguei tudo, como Moisés, talvez nesses 40 anos no deserto, deve ter pensado: poxa vida, eu estraguei tudo por tentar antecipar. Eu quero dizer para você que Deus sempre tem um caminho para nos colocar de novo. É como uma articulação de cano. Você faz como chama, pastor? Um encanamento na sua casa. E aí você precisa de uma curva, tem sempre um cotovelo lá. Eu quero dizer para você que Deus tem novos cotovelos para te colocar no caminho, para te levar de novo para o projeto dEle. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu dos sonhos que Ele tem para você, Ele não desistiu da sua história, Ele não desistiu dos seus milagres, Ele não desiste daqueles que esperam nele. Deus está te ouvindo. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Vem orar. Creia que Deus está fazendo novo, algo novo na sua vida hoje, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Às vezes nós não entendemos porque o Senhor faz questão de usar pessoas tão imperfeitas como nós, sendo o Senhor um Deus perfeito e que precisa que a sua obra seja concluída de uma forma perfeita. Mas justamente no meio desse caminho, ou pelo menos neste caminho, se encontra um ser chamado homem. E o Senhor poderia fazer isso com maestria, sem precisar do homem, mas não que o Senhor precise de nós, sem usar o homem. Mas o Senhor deseja, o Senhor quer, e assim faz todas as coisas por meio do homem. Queremos, sobretudo, te agradecer, Pai, porque reconhecemos a nossa pequenez e as nossas limitações, e nós jamais seríamos capazes de fazer aquilo que o Senhor faz através de nós. Então queremos te agradecer pelo privilégio que temos, Senhor, de podermos ser ferramentas em tuas mãos, para que o Senhor execute o seu plano de uma forma perfeita, através de instrumentos imperfeitos. Só podemos encontrar uma resposta para isso, Senhor. É para que a glória seja dada somente ao Senhor. E nós, Pai, fazemos questão de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu
interior também. Não importa se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. De você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de nós. Ele não desiste. Aleluia. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco, desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus os abençoe e até domingo de Páscoa, né? Aguardamos vocês na live. Deus os abençoe. Fiquem na paz.